Fala, seus pançudinhos e pançudinhas! E aí, tudo belezinha? Então, galera, ó, assunto de hoje é seríssimo, porque o que me fez entrar para a área de programação e de tecnologia? Porque com certeza vai ser diferente do que vai levar você para a área de tecnologia ou o que levou você para a área de tecnologia e programação. Mas esse aqui é um bate-papo, ele é importante porque eu vejo por aí muita gente falando, né? Fez para mudar de vida e tal, e não sei o quê. E realmente as coisas para a gente mudar de vida é dificílimo, para ser bem sincero. Então eu quero deixar aqui como que foi que eu fiz e também as minhas motivações. Só que nós teremos que dividir aqui, acredito eu, que em 4 partes, porque tem a minha motivação para entrar, né, aqui na área, tem a minha motivação maior, né, tem a minha motivação para buscar o meu primeiro emprego, aí depois teve a parte de buscar emprego em São Paulo, meu primeiro emprego em São Paulo, e aí depois que o primeiro de todos foi em Bauru, depois em São Paulo, e aí depois em Portugal. Então assim, tem bastante coisa e eu vou dividir em 4 vídeos talvez aí. Eu acho que fica melhor, né, para a gente poder falar, discutir aqui e trocar essa ideia. Depois vocês deixam aí no comentário, tá? Já se inscreve no canal se você não for inscrito e toca no badalo, hein, cara? Não esquece do badalo. E deixa seu comentário aí para nós, tá? Para ver o que te motivou ou o que vai te motivar para o que está te motivando a vir para a área de tecnologia e de programação. Porque assim, galera, lá no interior onde eu morava era bizarro, cara, no sentido de trabalho, o pessoal, assim, não tem essa visão, não tem esse conceito de se profissionalizar no sentido de realmente gerar valor, de agregar valor e você poder sair para uma empresa que você possa ganhar melhor, assim, ser um profissional melhor. E o que que acontece? A gente nem conhece pessoas da área de TI. A gente está aqui, nós estamos todos numa bolha, para te falar a verdade. Então, lá em Lisboa, eu perguntava sempre para o pessoal, eu conseguia encontrar e juntar ali mais ou menos 4 ou 5 da área de TI e ficávamos lá conversando, eu, Yuri, o Rafa e mais umas 2 pessoas ali, o meu amigo, o Inri, que é o Manolito, e mais uns 3 ali. E assim, a gente se dava com outro pessoal, né? Como é uma cidade muito turística, aí, tipo, tem galera de todo lugar do Brasil. Goiânia, Goiás ali, tem pessoal muito de Minas, tem pessoal da Bahia, tem pessoal de São Paulo, assim, do Paraná, em Lisboa e tudo mais. Porém, as pessoas que mais eu conheci são de Goiânia, Minas Gerais, e o pessoal do Nordeste ali, tem bastante gente também. Mas os principais são esses. E o que que acontece? E aí, geralmente a gente conversando com o pessoal né, desses outros estados e tudo, aí eu perguntava, eu sou curioso, né? Sou curioso, e eu perguntava pra galera, pô, quantas pessoas de TI você já conheceu até hoje? A galera não conhecia nenhum. Nós estamos numa bolha. Nós estamos numa bolha. Né? E parece que assim, pô, parece que para onde você olha ou alguma coisa assim, sempre tem alguém de TI, alguma coisa de programação, mas não é assim. Não é assim, galera. É difícil de encontrar realmente uma galera que está fora da nossa bolha e a gente faça aquele convívio. Geralmente quando a gente, que nem eu, saía lá de São Paulo, por exemplo, ia para o interior na minha cidade passear, aí eu era o deslocadão, entendeu? Eu era o deslocado lá. Eu era o deslocado. Então, assim, eu quero dividir isso aqui em algumas partes, porque é difícil a gente ter um pessoal que tenha noção do que a gente faz, o que é a nossa profissão fora da nossa bolha, entendeu? Outra coisa importante, se você não sair da sua bolha, você não vem para essa bolha que a gente está.
E é difícil isso ter que falar porque, assim, eu era da área de prótese, né, fazia prótese, instalava ar-condicionado, tinha vários empregos diferentes para poder me manter, né, várias, lá a gente chama de bico lá no interior, né, aqui em Portugal não pode falar bico, né, que bico é outra coisa, pesquisem aí. E aí a gente, eu fazia vários bicos lá para poder me manter e tudo mais, e depois estudar, mas o que motivou, de fato, foi a questão de eu ter sofrido um acidente na fábrica e eu quase perdi esses 3 dedos. Então, eu sofri um um acidente de trabalho e quase perdi esses 3 dedos aqui. Numa prensa, estava prensando uma chapas de aço a 2 milímetros. E aí, bem antiga, né? E aí ela rodou uma vez, prensou, e aí nisso ela rodou 2 vezes a hora que eu estava separando o material, e aí pegou meus dedos. E foi uma loucura. E eu nunca passei tanta dor na minha vida e foram semanas de dor intensa, que chegava a dar tremedeira de dor. É um negócio absurdo. Nossa, é muito estranho. Porque você sente dor, ela vem assim numa agulhada e você começa a tremer de dor assim. Nossa, é muito esquisito. E trabalhando nessa fábrica, né, de servente, de ajudante geral e tudo, e aí eu tocava baixo na época. Então, com meus irmãos, a gente tinha uma banda de rock and roll. E eu falei, porra, cara, nunca mais vou tocar nada, cara, tô ferrado, perdi meus dedos. E eu tava com uma luva, eu não tinha visto só o estrago, só por trás da luva aqui, que o sangue todo desceu aqui pro meu pulso, né? Na frente aqui não, tinha pouco sangue. Mas, assim, detonou tudo. O médico falou que não ia mais crescer unhas, eu perdi uma parte do osso desse dedo médio e tal. E aí eu peguei, cheguei na minha tia, né? A gente muito pobre, e eu cheguei numa tia minha e falei, cara, Dina, você não me ajuda aí a pagar a faculdade e tudo mais? E aí, com, com um pouquinho de tempo ali, aí ela decidiu me ajudar e tudo mais. Então, obrigado, Dina. É isso aí. Se não fosse você, provavelmente eu não estaria aqui, hein? Então, eu preciso ir no Brasil visitar ela, já está com 91 anos. E E ela é muito orgulhosa aí da gente ter conseguido chegar tão longe. Vocês não têm noção de como que é difícil. Mas o que que acontece? Então, para poder, o que me motivou foi isso, para sair de onde eu estava, de um ponto A para ir para um ponto B que eu não sabia que existia. Então, nisso foi um sofrimento absurdo que eu vou contar em outras histórias, tá? Mas vamos voltar aqui para a área de programação e de TI, porque eu acredito que todo mundo que queira realmente fazer essa migração, mudar de vida, qualquer pessoa, eu acredito que consiga. Não é fácil como essa galera, esses gurus dizem e ficam fazendo propagandas e não, se você fizer um curso de 6 meses, você vai ficar pá, e não sei o quê, e salário top. Mentira. Esquece isso aí. Eu vou entrar depois em outros detalhes, mais outros vídeos, para sempre tentar ficar aqui focado no vídeo, porque senão a gente abre muita branch e depois a gente não consegue fechar elas, né? Mas, então, assim, eu acredito que dá para qualquer pessoa entrar na área com dedicação, buscando conhecimento, buscando conexão com outras pessoas, entendendo como funciona nesse mundo e, como eu disse anteriormente, saindo dessa bolha e indo para a bolha de programação, de tecnologia, da sua bolha que você vive para essa outra bolha. E porque eu acredito muito nessa questão de bolhas, a galera de marketing digital, a galera de finanças, são tudo bolhas. A galera que trabalha numa fábrica de calçado, aquela bolha. Então, assim, são várias bolhas. Então, primeira coisa, isso me motivou para eu ir para a área de tecnologia e também a vontade de poder trabalhar home office, de poder trabalhar com roupas um pouco mais não tão executivas, vamos dizer assim, né? Conseguiria trabalhar ali com minha calça jeans, minha camiseta. Às vezes tem empresas que deixam trabalhar de short. Nossa, bateu o microfone aqui, foi mal. Mas aí o que que acontece?
Pera aí, culpa do Jefferson. Ai, saúde. Quem assistiu os outros vídeos vai saber porque é culpa do Jefferson. Saúde, bebê. Então, o que que acontece? Assim que eu decidi fazer essa mudança, sair dessa bolha, não foi fácil, eu levei anos, porque como eu trabalhava também de protético, fazia esses bicos, eu convivia muito com os dentistas que eram amigos meus. Então eu vivia odonto, eu vivia prótese. E eu estava naquela bolha. E isso não me deixava crescer. Então eu ficava ali limitado àquela bolha e eu tendo que estudar sozinho, sem ter referência nenhuma, ninguém me ajudou, não tinha, assim, é, algumas pessoas ali eu pedi ajuda e assim, o pessoal meio que cagou para mim, mas enfim, faz parte da vida. E aí o que que acontece? Eu fui sozinho mesmo. Então assim, isso me motivou a ir para a área de tecnologia. Eu ter me acidentado da empresa, eu vi que não valia nada. Eu acabei entrando com uma ação contra a empresa porque a máquina estava com problema, a máquina antiga, e assim, não adiantou em nada, né? Até então. É, e assim, ah, fazendo um parênteses aqui, depois de alguns anos que eu consegui chegar em São Paulo e começar a trabalhar e começar a viver essa bolha de tecnologia, né? Tá nesse universo. Vamos mudar aqui no final esse universo de tecnologia. O gerente da onde eu prendi, eu esmaguei meus dedos, ele me encontrou num pagodinho lá na minha cidade. Eu tinha ido passar o final de semana. E aí ele pegou e falou assim, falou, pô, Cátia, caraca, mano, porra, cara, tenho o maior orgulho de você, hein, cara, porra, olha aí de onde você saiu, cara, olha você aí onde tá. Na época eu tinha comprado uma moto grande pra mim, né, uma Kawasaki e tal, e aí ele falou, cara, que da hora, não dá nem pra imaginar, cara, você saiu ali da fábrica, tudo, e, pô, cara, e hoje em dia ver você aqui bem e tal, melhorando de vida, porra, uma satisfação. Eu falei, caraca, mano, o cara que eu achei que não ia nem olhar pra minha cara nunca mais, o cara chegou em mim e falou isso, eu fiquei, assim, extremamente feliz, né? Então, pessoal, esse vai ser o primeiro de, acredito eu, de 4 vídeos, onde eu vou estar explicando o que, que eu fiz em cada fase. Que depois dessa fase que eu quis voltar a estudar, fui para a faculdade, eu vou pular essa parte, tá? Que eu vou deixar para outros vídeos. Mas o que me motivou a entrar na área de TI vai ficar como um primeiro vídeo. É, no segundo vídeo eu vou falar como eu consegui o meu primeiro trabalho, né, na cidade de Bauru, 100 quilômetros da minha cidade. Depois, como eu consegui trabalho em São Paulo e depois como eu consegui trabalho aqui em Portugal, as minhas estratégias, o que eu pensei, porque na verdade eu tive que pensar sozinho, na verdade eu tive que fazer e pensar sozinho em tudo, bolar estratégias, bolar meus planos para poder ir executando, porque assim eu não tinha uma referência, não tinha alguém comigo ali, um amigo, alguém junto na área, ou uma namorada que também estava querendo ir para a área e fazer nada. Na verdade eu tinha a mãe dos meus filhos tinha ido embora de casa e com as crianças, com outra pessoa, foi viver outra pessoa, com outra pessoa, e aí eu tive que seguir minha vida, né? Tive que seguir minha vida e assim caminha a humanidade. E eu queria, só para finalizar esse vídeo, acho que não era para ter ficado tão grande assim. Eu queria fazer um vídeo curto para servir só de capa para os outros, mas já está com 14 minutos. Eu só queria deixar aqui para vocês que qualquer coisa que vocês forem fazer na vida, busquem planejar, busquem entender um pouquinho como funciona para vocês terem um pequeno norte. Mesmo que ninguém ajudar, cara, você pode chegar onde você quiser. Basta você começar a ter um pouco de visão, despertar, dar esse clique.
O meu mentor, o Elder Moraes, ele fala assim, é um grande cara, hoje ele está como advocate, essa profissão vocês nem sabem que existe. Pesquisa aí, o que é Java Advocate. Lá na IBM, ele estava como Java Advocate na Red Hat, agora ele está na IBM, acho que faz coisa de um mês, se eu não estiver enganado. E assim, eu fico muito feliz, porque o cara é gigante e eu consegui já estar com ele algumas vezes presencialmente, fazer mentoria com ele. Então ele fala que essa questão de dar esse estalo, de você, pô, cara, o que eu vou fazer? Aí você começa a criar um caminho meio que não existe e tal. Quando você junta o Lé com o Cré. Aí você dá aquele entendimento e você, pô, cara, e aí você vai fazer determinada coisa. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo é esse. Minha motivação realmente foi ter sofrido um acidente, não, na verdade, eu acreditar que poderia ter potencial para fazer algo melhor da minha própria vida, que eu poderia extrair algo melhor de mim mesmo, e a inconformidade de estar lá no interior e pessoas não me darem oportunidade nem para abastecer gôndolas de mercado, que diziam que eu não era capaz, né, que eu não tinha o perfil, que não tinha habilidade suficiente para abastecer gôndolas de mercados. Então, assim, tudo isso me fez a minha insatisfação com a vida que eu estava vivendo e eu acreditava que aquela vida seria para sempre e ela não é, porque a vida, ela primeiro, ela não é para sempre, mas ela pode ser modelada conforme a nossa visão e essa visão nossa aqui com os nossos olhos e a nossa visão aqui tem um poema que eu não lembro de quem que o Maurício Benvenuti, ele fala no TEDx dele, que eu achei incrível na época, alguns anos atrás, e o TEDx dele é foda, e esse final eu achei foda, porque assim, eu não sou do tamanho da minha estatura, mas eu sou do tamanho da onde eu posso enxergar. Eu quero deixar essa visão aqui para vocês, que vocês são do tamanho da onde vocês podem enxergar. Então, por isso é tão importante vocês conseguirem evoluir a visão de vocês, empreendam em vocês, empreender não é só em negócios, empreendam em vocês mesmos e desenvolvam suas skills, suas habilidades e vocês vão chegar longe, tenho certeza que até mais longe que eu. E se você chegou até o final desse vídeo, coloca aí, o que pode colocar? Vamos colocar aí, Superboc, coloca aí, Superboc. Que eu vou saber que você chegou aqui até o final do vídeo. Esse canal talvez não vai ter tanta programação, tanta coisa, porque quem sabe no futuro o meu intuito é trazer pessoas da área que desenvolvam alguma coisa, que desenvolvam, já tenham os seus skills de cursos. Nossa, tem uma mulher muito louca aqui gritando. E aí juntar com essas pessoas, porque código, programação, as linguagens, os frameworks, tem muitos aí na internet, de graça. O caminho que é difícil, a visão é difícil, difícil é você entender como empreender em você mesmo. E é essa visão que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos para cima e até já já. Pansudinhas e pansudinhos!